Boa noite, gente. Hoje a gente recebe aqui no Conversa de Raiz com o maior carinho, maior respeito, um moleque atrevido, cantor, sambista, intérprete, puxador de samba enredo. Hoje a gente vai conversar aqui com o Luciano Ibiapina, um cara porque eu tenho uma profunda admiração. Deixa eu ver se a gente já acha o homem por aqui. Bom, já tem o Ibiapina na parada, mas ele não é o cara que eu quero. Com todo respeito, é claro. Vamos ver se ele já chegou. Luciano Ibiapina. É o cara. Tá chegando aqui. Fala, meu irmão. E aí, irmão, tranquilo? Como é Graças que a tá? Deus. Graças a Deus, tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo chamar você aqui no Face. Solicita aí para eu te adicionar aqui no Face. Já tá solicitado já. Já está solicitado? Então deixa eu pedir Já. auxílio à minha produção aqui. Enquanto isso a gente vai batendo um papo aqui no Insta mesmo, que tá firmeza. Como é que você está nessa pandemia aí, meu camarada? Então, resguardando tudo aqui, né? Ficando mais em casa, porque não tá dando para dar mole. O negócio Com- Comemorando os tá feio. aniversários, comemorando os aniversários tudo diferente, né? Os aniversários foi só eu e a Lília mesmo aqui em casa, sem ninguém, porque não tá podendo dar mole não. Quero mandar um abraço aí pro meu primo, Marcos Ibiapina, lá da TV Record do Piauí também, tá aí, ó, curtindo a gente, conhecer essa Obrigado. história. Obrigado, seja bem-vindo. Tamo junto sempre. Como é que E tá, é dona isso, Lili, né? meu? E aí ficamos aqui, fizemos aí um churrasquinho no domingo, na terça-feira foi o aniversário dela. E aí a gente ficou mesmo aqui, fez uma live entre família no Zoom, mas mais Ah, uma coisa caipira, né? Foi um aniversário caipira. E aí foi muito legal, foi muito legal. isso aí, filho, isso aí. Se cuida mesmo, porque o trem lá fora não tá barato não, viu, pai? Não tá não, irmão. O negócio tá esquisito, tá torto lá fora. Seja bem-vindo ao Conversa de Raiz. Você é meu irmãozinho querido. Tem você no coração. Quero te falar aqui do respeito, do carinho e da admiração que eu tenho por vocês, tá? Tamo junto sempre. No samba, fora do samba, no sol, na chuva, é a gente mesmo. Tamo junto. É recíproco. Meu querido, vamos começar o jogo? Tamo Vamos sair junto, a vambora. bola, vamos sair a bola assim. Luciano Ibiapina, é esse só o seu nome de registro? Então, vamos contar um pouco dessa história, porque também faz parte do samba, né? Bem que eu já recebi o seu roteiro, eu gostei muito. Então, acho que as pessoas vão ter oportunidade de me conhecer realmente um pouco da minha história aqui. Então, vamos lá. A ideia é essa. Toda a minha família é de uma cidade chamada Ibiapina, no Ceará, né? Aham. Então, por incrível que pareça, a Lília também não conhecia, mas quando subiu a Serra de Ibiapaba, achava que era seco. Então, a gente mora após uma serra, né? E essa serra é onde o primeiro prefeito dessa cidade foi o meu bisavô, que chama Moisés Arão Pontes Ibiapina. Aham. E tem uma coincidência muito grande, porque é um nome de muito respeito no Estado. Temos várias personalidades aí, como um general do Exército, médico, enfim. Tenho dois primos na Rede Globo também, Fábio Ibiapina, inclusive. Ele trabalha na Rede Globo Brasília, é um cara super profissional. E quando meu avô veio para Brasília, na época da capital, né, da criação da capital, ainda naquele pau de arara, então ele veio para Brasília. O restante dos irmãos dele foram para São Paulo, alguns para o Piauí. Então a nossa cidade vem com o nome de Ibiapina, que também tem a história do padre Ibiapina, que quem pode também querer saber um pouco sobre a história do padre Ibiapina, que também faz parte da nossa história. E com isso, o que aconteceu? Eu fui criado pelos meus avós. Eu não fui criado pela minha mãe, né? Fui criado pelos meus avós. Então, toda a família, filho do meu avô e da minha avó, era mais como considerado como um irmão, né? Eu vivia com eles, né? Com todos eles. E aí,
o meu avô, uma pessoa que eu tenho um respeito, já faleceu, né? Que me deu toda essa criação. E aí, na verdade, quando a minha mãe foi me registrar, ela não me registrou com o nome de Biapina. Ela só me registrou como Luciano Pontes. E quando eu comecei essa história, que eu vou estar falando para vocês, que como foi eu comecei no samba, eu queria muito que o meu sobrenome fosse um sobrenome que ficasse muito evidenciado na minha história, que é a cultura da minha família. Por mais que a cultura da minha família seja nordestina, que eles gostem do forró, mas eu quis retratar isso, inclusive na cidade, graças a Deus eu tenho um respeito deles lá, e existia um sambista também com o nome de Biapina, e que morava em Brasília, e que já teve a oportunidade de cantar em vários lugares, e muitas pessoas pediram para me trocar o nome, não, Luciano Biapina não, outro nome, isso não, e eu nunca deixei disso, e eu tenho o maior respeito pelo nome, pela família, e às vezes foi uma até, inclusive, depois no final a gente fala sobre essas coisas, uma das brigas que às vezes eu tenho pela falta de respeito com o meu nome, né? Então, assim, eu acho que é um nome familiar, é um nome da minha cidade, é o nome de um povo verdadeiro, um povo maravilhoso, que é o povo nordestino. Mas eu nasci em Brasília, né? Logicamente, eu nasci em Brasília, conheço a cidade, e quando eu já entrei na justiça para botar o Ibiapina, porque o Almeida também não era do meu pai, né, verdadeiro. Isso é uma outra história que depois a gente pode contar sobre isso para não estender muito. E aí, quando eu casei com a Lília, em 2015, eu estava no cartório esperando o meu nome ser Ibiapina, para tirar o Almeida e colocar o Ibiapina. Aí o cara do cartório me disse, não, você pode trocar o seu sobrenome. Quando você casa, o homem pode trocar. Eu troquei meu sobrenome pelo Garcia, atendeu o que eu queria, que não era ter um nome de uma pessoa que não era meu pai, no meu registro, né? E aí depois, como todo mundo já me conhecia por Ibiapina, todo mundo já falava Ibiapina, então já até tenho Ibiapina tatuado aqui no braço também, representando esse nome. E aí não vi mais a necessidade de colocar o Ibiapina no meu nome, né? No meu nome de registro. Mas assim, meus dois filhos têm Ibiapina, né? A minha neta tem Ibiapina, então eu já me senti contemplado após a minha história de registro, os meus familiares dando continuidade a essa família maravilhosa. Pede a Lília aí, para ela acessar para ela solicitar, fazer a solicitação aí no Face, que a gente conseguiu botar o Face aqui agora. Tá aqui, avisando o Cauê que você está aqui. Eu estou aqui no Face, pedindo para aguardar. Bota aqui, filha, que ele está lá. Sala do Luciano, Cauê. você é a única pessoa anormal na família Ibiapina? O único que gosta de samba, o único artista? Assim, que eu conheço, não. Na verdade, assim, que canta, né, e que faz algum trabalho que eu conheço, Ibiapina sou eu. Mas também existe, né, uma família que saiu do Ceará e foi para o Rio de Janeiro, e que eles, então, assim, inclusive são bem conhecidos no meio artístico, eles são amigos do Léo Russo, amigos do Zeca Pagodinho, do pessoal do Rio de Janeiro, que eu conheci eles e foi muito engraçado. Quando eu fui para o aniversário do Léo Russo no Rio de Janeiro, que eu fui passar uns dias lá, fui no aniversário dele, essa minha família estava no aniversário e eu não sabia. Eles estavam lá. E aí uma prima minha, que se chama Carla, ela avisou a minha família que, olha, seu primo está aí, vocês não lembram dele, mas os meus tios lembram. Ele é filho do Oséias, da Raimunda, e ele está aí. Só que eu tinha saído, eles tinham me procurado e a gente está combinando agora, após pandemia, eu fazer uma visita lá na casa deles, porque também eu já tinha vindo para Brasília, enfim. Então, assim, tem muita gente que gosta de samba, mas não como cantor ou que milita nessa área. Meu querido, tem uma frase que você sabe, eu gosto muito, é uma coisa que eu tenho muito respeito, que eu tenho muito carinho também, que é a frase de uma música que a gente costuma levar nos nossos pagodes, no nosso samba. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E eu sei que você gosta muito, eu sei que você gosta muito dessa frase. Fala a respeito dela, qual é a força dela para você? Então,
O que acontece é o seguinte, hoje em dia, eu acho que a gente tem que entender, né, que a gente vai ficando mais velho e com certeza vai vir pessoas novas, como grupos novos em Brasília ou artistas novos que vão estar fazendo um trabalho, mas que eu costumo dizer que as pessoas da antiga, né, que eu posso dizer que nós somos um pouco mais para a antiga do que para a renovação, né? Nós estamos já mais lá para Já comecei a descer a ladeira, amigo. para a Dia parte 5 das agora é antigas. 6.0. Eu costumo dizer assim que acho que existe, e eu falo isso, que eu tive essa oportunidade de contribuir com o Samba de Brasília, de quando os eventos que eram feitos na Aruc, por pessoas que já faleceram, que era a Tânia e o Russo, não sei se você lembra, da Pegasus, que eles faziam aqueles eventos que traziam Grupo Raça, trazia Pique Novo, então, assim, uma série de sambistas. Isso acabou em Brasília. E eu iniciei isso, de fazer com que Brasília ela fosse vista também no cenário nacional. Por que eu digo isso? E eu acho que essas coisas têm que ser respeitadas, porque quando você traz as pessoas aqui e a gente passa a trazer essas pessoas de forma de carreira solo, você não está trazendo a banda do cara, você está trazendo a pessoa. Então ele vai ter que ter um grupo vai ter que ter um grupo aqui que vai ter que acompanhar. E com isso, eles perceberam que Brasília tem muita gente boa. Né? Eles viram o potencial artístico de Brasília. Nós temos músicos aí hoje que saíram daqui e estão no Rio de Janeiro muito bem, acompanhando vários artistas nacionais, fazendo grandes trabalhos dentro de estúdio. Então a gente tem aqui pessoas também maravilhosas, que têm uma pegada muito boa, que também tem condição de fazer sucesso e despontar. Com isso, eu também compreendo que existem muitas pessoas que contribuíram para isso. Tem vários segmentos, várias pessoas dentro do samba, que aí eu não vou citar nomes aqui para não perder também, a gente sabe disso, né, que tem pessoas que fazem esse trabalho, que trazem pessoas para Brasília ou que saem daqui e vão para lá, e eles começaram a perceber a qualidade que Brasília não seria somente a cidade do rock and roll, né, que por muita competência nós temos grandes bandas de rock and roll, e passou o quê? Com isso, ter oportunidade dos artistas e os músicos de fora conhecer as pessoas aqui de dentro. E com esse intercâmbio, a abertura desse intercâmbio, porque não era fácil, realmente não é fácil. Naquela época, há 10 anos, há 9 anos atrás, não era fácil você trazer um artista de fora, você fazer um show, né? Então a gente arriscou nisso, a gente fez isso, a gente teve a ajuda de várias pessoas, e eu acho que o trabalho... Aí com isso, o que aconteceu? Com isso, abriu-se portas para mim fora daqui, lógico. As pessoas passaram a me conhecer, que eu acho que é uma coisa importante para todo mundo. Eu acho que as pessoas têm que aprender a conhecer a outra pessoa antes de qualquer coisa, né? Antes de você sair aí falando dessa pessoa, você tem que conhecer essa pessoa. Então, eu tive a oportunidade de sair de Brasília, de receber o carinho dessa galera, desses artistas. Eles passaram a me conhecer, me darem oportunidade. Eu conto uma história, Cauê, que era muito engraçado. Eu ia para os shows na Aruc, e eu sempre fui uma pessoa que me simpatizei muito com as músicas do Jorge Aragão, Fundo de Quintal, as músicas mais de raiz, Reinaldo, né, João Nogueira, Diogo Nogueira, essas coisas. E, eu cansei de ficar com uma folha de papel, lá na frente da Aruc, falando assim, me convida para cantar, como se fosse assim, me dá a oportunidade aí de cantar contigo, de estar contigo. Eu já fiz esses cartazes e já... Só que, o que acontecia? Essa interação de você ter um artista lá em cima, não conhecer você, não sabe quem é, meu amigo, é como hoje ganhou o cara com um joguinho de 4,50, 42 milhões no Cruzeiro Velho, o cara que ganhou na Loto. É loteria, é sorte, né? Mas aí, a partir do momento que a gente passou aí a conhecer essas pessoas, a gente abriu portas. Então, por isso que eu acho que quando a gente canta, moleque atrevido, né, a gente gosta de cantar, e também para avisar o quê? Que a gente está ali, a gente está aqui, a gente milita, a gente ama o samba, então a gente precisa que as pessoas respeitem qualquer pessoa que seja, eu ou qualquer outro artista que tenha feito um pouco ou muito, ou está fazendo. A gente precisa de ter mais respeito
no mundo do samba. Eu acho que é por aí que a gente vai. Luciano, pede a Lili para ela entrar na live pelo Face, para eu poder puxá-la aqui. Eu estou na sua sala aqui, mas eu vou entrar onde? Eu tô no ao vivo, no Face. Vou te mostrar aqui, ó. Na minha Solicitando aqui para sala? entrar. É. Você me mandou o link da sala. Agora, se eu tiver que Não, entrar em outro. não, na sala não. Na sala não, entra no ao vivo. É só entrar no seu perfil. No meu perfil. Vai falar a primeira coisa que vai Então, aparecer. peraí. Deixa eu achar aqui. Estou aqui, amigos. Entra no ao vivo aí. E a gente vai falando, viu? Porque a gente só tem uma hora e isso passa rápido demais, ainda mais quando é bom. Mas onde é que eu entro aqui? Entra no ao vivo. Tá, já cliquei onde você está falando. Tá, entrei Clicou? aqui. Entrei. Entrou. É isso. E daqui a Aí, pouco eu mando os cara, alôs aí. O que que acontece? O que que acontece? Eu acho que o respeito, ele não deve ser só porque o cara é um sambista de renome, conhecido nacionalmente ou mundialmente, ou seja lá o mente que for. Eu acho que o respeito tem que ser dado à pessoa. Independente de ser um homem ou uma mulher, tem que haver um respeito. Entendeu? Sim, verdade, verdade. Como está dizendo aqui, Juninho, daqui a samba, um beijo, meu irmão. O respeito vem primeiro que o samba. O Sim. respeito vem primeiro que qualquer coisa. Né? A gente ouve as pessoas falar aqui, falar ali, e falar mal de um, falar mal de outro. É aquilo que eu te falei há muitos anos atrás. Eu não meço ninguém pela informação que chega a mim. Eu meço a pessoa, cada pessoa, pelo que ela faz comigo, pelo que ela é para mim. Isso para mim é o mais importante. E é por isso que isso é importante para mim. Né? Sou um cara que tem que te agradecer a oportunidade que você me dá de uma vez por mês, estar sentado lá naquele café com samba e brincar, extravasar e me divertir. Sou muito feliz por isso. Muito obrigado. Né? Não posso negar. Como é que aconteceu o samba na tua vida, filho? Então, existem alguns personagens em Brasília que às vezes as pessoas nem sabem disso, né? Eu já ia em sambas, como pode ser que algumas pessoas conhecem, outros não, mas eu ia muito no samba da Boca do Balão. Eu era muito pequeno, mas eu pedia pro pessoal me levar da minha quadra, que eu morava na 408 Sul, e aí eu ia lá para a Boca do Balão, um pagode que tinha lá no Gilberto, uma roda de samba sem microfone, às vezes depois, se eu não me recordo, tem muitos anos, se teve microfone. E logo isso, aí eu comecei a escutar muito samba, né? O Júnior que tem muito, eu até quero adquirir isso, o Júnior do Aqui o Samba tem os discos de vinil, naquela época era disco de vinil, não tinha CD, né? Então eu passava a escutar aquilo, mas só que eu achava minha voz muito feia, era muito ruim. E eu passei a andar com algumas pessoas que você conhece, que foi meu início, que é o grupo que era o Sampagode. Então o que acontecia? O Sampagode ia tocar lá no Venâncio 2000, no Chopp. Eu ia, pegava um banquinho, sentava do lado do Paulinho Becker, que era o baterista, que muito meu amigo, e aí eu ficava curtindo Sampaio, Paulinho, Bolão, Alexandre, a rapaziada toda, e com isso eu fiquei com uma amizade com eles muito grande, então onde tinha Sampagode eu estava presente. E aí eu fui no Pirraça, fui em vários lugares com o grupo Sampagode, e quando eles começaram um pagode na BR, o Paulinho pediu para mim cantar. Uma brincadeira, o Paulinho era muito brincalhão, e aí passando o som, Carlinhos Black, né? Carlinhos Black, depois foi o Marquinhos Chelles, enfim. Aí não, Paulinho, eu não dou para isso não. Minha voz é muito ruim, e a gente brincando, eles me sacaneando.
E aí a amizade cresceu quando eles foram fazer um show em Paracatu. Nós saímos aqui de carro. Eu tinha um Fiat 147, amarelo. Inclusive esse Fiat, uma saudade gigantesca, porque quando a gente terminava de fazer samba, eu deixava o Betinho lá em Valparaíso, quase 3 horas da manhã, ainda voltava para cá, e saudade desse moleque que morreu, que para mim era um monstro da música. E com isso, a gente viajou. E o Claudinho macaco num Opala, num carro branco, não sei que diabo que era aquele carro dele, não sei se era um Opala, não sei o que era. E a gente voltando de carro, o carro dele quebrou. Aí tu imagina, eu, mais 3 pessoas no carro dele, eu puxando o carro dele numa corda, com um Fiat 147. Cara, a gente levou mais ou menos umas 8 horas para chegar numa cidadezinha que a gente chegava em 1 hora. Então, assim, a gente foi a cada dia, nossa amizade crescendo, que a gente sente muito falta disso. Um por todos e todos por um, né? A gente tem que estar sempre junto, sempre misturado. E tem que estar nas coisas boas e nas coisas ruins. E aí, com isso, eu comecei a gostar disso e comecei a me arriscar. E aí, depois eu montei, junto com um pessoal bacana do Bombeiro, que era o Eucana, nós montamos uma banda chamada Jeito de Seduzir. E aí a gente tinha o Passarinho de batera. Por que Passarinho? Porque ele era lá de Codó, inclusive, parceiro do Manga. Tocava muito bem, ele era deficiente de uma perna, mas o cara top de bateria. Agemiro no trompete, Rubão no baixo, o Arão, não sei se você conhece o Arão que canta muito Martim da Vila, cavaquinho, o Arão de cavaco e o Rubão de baixo. Batoré de percussão, Eucana de violão. Eu tenho hoje, inclusive, até essa pasta vermelha, cifrada de caneta Bic. A gente tocava e eles tinham que cifrar as músicas, né? Então as músicas vinham cifradas, aí a gente lembra que era uma pasta gigante, foi um trabalho danado, cara. Era datilografado, com máquina de datilografia, e as cifras de caneta vermelha Bic. E com isso a gente foi passando pelo Jeito de Seduzir, e logo depois eu entrei num grupo já tinha uma expressão em Brasília que era o Raça Popular, que era o Betinho, o Júlio, o Mauro, né, o Fabiano de teclado. Né? Isso, aí depois, nós fomos tocar na Irapuru, no Gama, uma chácara Irapuru, no Gama, bombado, quarta-feira, e aí eu fui, aí depois do Sampagode, aí eu tive a oportunidade de estar muito com o Betinho, né, o Betinho, que é irmão do Júlio, né, que me deu uma força. O Ângelo, que hoje ele foi do Ídolos, hoje ele está num grupo de samba também, com o pessoal de Brasília, né, que eu esqueci o nome aqui, junto com Barata, junto com o pessoal. O Anjo tocava baixo, né, e inclusive o Wilson, que está aí, era dessa época. A gente tocava na Caeso, no Guará. Então, amizade bonita, uma amizade sincera. Quando você estava errando, as pessoas estavam te corrigindo com amizade, com respeito. Isso foi muito importante. Né? Porque, veja bem, se você não conhece samba, você gosta do samba, você tem que estudar, você tem que aprender. Né? E depois disso tudo, dessa história toda, uma pessoa que eu tenho que melhorou muito a minha relação com a música, aí depois desse tempão de Raça Popular, eu passei no Sambacana, quando o Maclay veio para cá, Claudinho, Maciel, o Gustavo fazia parte. Eu comecei a andar com o Maclay, inclusive eu fiz algumas apresentações com o Sambacana quando o Claudinho viajou. Ele até, não sei se foi ele ou se foi outro que faleceu. Tinha o Boró, que hoje faz bateria também de propósito. Então, aí o Evandro Barcelos entrou na minha vida. Tava o Evandro lá, a gente estava fazendo um samba naruque no quiosque. E aí a Vera estava lá, a esposa dele. E aí eu não me esqueço. Ela falou assim, poxa, eu gostei muito de você. Eu falei, poxa, legal. Ela falou, você podia conversar com o Evandro. Eu falei, eu com o Evandro? O Evandro nem chega perto de mim, o Evandro é um monstro. E assim, e não era isso. O Evandro é uma pessoa sensacional, maravilhosa, um ser humano violento. E aí ele passou a trabalhar, e aí ele me chamava para ir na casa dele. Aí ele falava, não é aqui, essa música está muito alta, vamos trabalhar o tom. Você precisa comprar um fone de ouvido.
para você passar a ouvir melhor a melodia. Às vezes você está semitonando porque você não está escutando. Às vezes a melodia não vem no seu ouvido da forma que ela tem que vir. E é muito Então aí ele importante, foi... né, cara? Isso é muito importante, né? Que você ouça bem e que você cante no tom certo e a letra correta, né? Então, aí ele deu toda ele ia, escutava, botava disco, escutava, ele é aqui, eu quero cantar isso, ele não, você não vai cantar isso, você vai cantar isso aqui, porque é isso aqui que o pessoal gosta. Uma frase dele, nunca entrar no palco com uma coisa lenta, sabe? Você tem que entrar logo para botar para F, logo para mostrar que está ali, e dali para lá é outra coisa. Então o Evandro, eu sinto muita saudade dele, e o samba também, eu acho que ele tinha que ser muito mais reconhecido em Brasília, pelo trabalho do Semente de Brasília, por outras coisas que foram feitas. Então, foi uma das minhas referências e foi também a pessoa que abriu muitas portas para mim. Meu irmão, já que a gente está falando em cantar, pô, canta uma musiquinha pra gente aí, irmão. Eu vou falar para vocês que a pandemia eu estou aprendendo a tocar cavaquinho, né? Ah, meu irmão, eu também estou tentando aqui. Então vamos ver se sai uma aqui. Esse é uma boa, né? Uma da antiga. Eu era feliz, sem saber. Isso me revolta. Tudo que eu fiz foi sem querer. Será que tem volta? Eu não dei valor, não me dediquei ao meu grande amor, como eu vacilei. Tô doente de saudade, tanta corrupção, tanta liberdade, tanta exalação, tanta falsidade. Tô doente de saudade. Eu aprendi, não vale nada. Noite falar, madrugada, eu prometi não te magoar. Pode acreditar, foi preciso perder pra aprender a valorizar. A mina de fé, eu preciso entender. Não se deve largar jamais. A mina de fé, a mina de fé. Ô, tu não tá arranhando não, meu irmão. Tu já tá arriscando direto, tá legal. E tá eu queria que eu lembrar o seguinte também, que a gente não pode deixar de lembrar dessa época do Tarrafas. Tarrafas, Trem do Lago, Chorão, Cavaquinho, Terra Mágia, era onde o bicho pegava. Então, muito respeito também pelo Coisa Nossa, pelo Marcelo, pelo Lafayette, que faleceu. Um cara que também militou no samba, lutou por todo mundo, um cara maravilhoso, que é o irmão do Marcelo. Foi um dos fundadores, junto com o Dedé Smith, um dos fundadores do Coisa Nossa. Então, o Trem do Lago era o bicho, pegava solto, e era fantástico ver aquela galera, Manga, Manel, Evandro, né? Depois passou o Marcos Chaves no Coisa Nossa, depois veio o Pintinho. Então, assim, a gente sabe daquela época como era gostoso a gente acompanhar sambas em Brasília, né? Pagode da Kombi do Serginho, terminava o Terra Mágica, todo mundo saía do Terra Mágica e ia para calçada. Essa Kombi é famosa, do Serginho. Depois, quando a gente saía do Cavaquinho, lá para 4 horas da manhã, ia para o trailer da Baiana, tomar a última cerveja, ver o dia amanhecer. Isso era muito legal. E a gente via quantas pessoas, né? Então a gente tem que ter respeito pelo Fiola, tem que ter respeito por Ivan Mendonça, tem que ter respeito por Simval Mascarenhas. E assim, por muita gente que fez isso pelo samba, e a gente sabe que é fodástico, é fodástico. A gente está falando de amigo, aí eu quero te fazer uma pergunta que vai tocar lá no fundo. Você não chora não, por favor. Como é que é ser amigo do seu ídolo, Jorge Aragão? Então, eu tenho que agradecer aí
ao Evandro isso, né? E outra coisa, é ele e a Roseli também. Porque o que acontece? Quando estava fazendo um show na Aruki, e eu não tinha percebido isso, eles foram no camarim dele, e eu não estava sabendo. E eles foram falar de mim, né? Falaram de mim e eu fiquei sabendo, porque foi o próprio Jorge Aragão que me disse, e ele disse que eles interviram por mim e disseram que é um absurdo se você não chamar o Luciano Biapina aqui para cantar com você, Conquistador de Cera. E, inclusive, virou uma até que eu me arrependo muito de ter só cantado Conquistador de Cera. Eu poderia ter pego uma oportunidade, porque é o que eu falo, quando a oportunidade bate na porta e você não está maduro para receber ela, eu poderia cantar. Eu poderia pegar e hoje sinto a mesma dor, né? Ou então outra música, até próprio Moleque Atrevido, mas não, era assim, cantou por ela, fez Amor na Chuva, foi capacho dela aí. Ele me chamou para cantar, isso está inclusive no YouTube, né? O pessoal gravou, e aí depois ele veio, outra vez eu fui no show dele, lá no Gama ele me convidou, depois eu tive no Rio de Janeiro, ele me convidou, aí depois a gente sentou para conversar, e foi onde ele abriu portas. Hoje eu ligo para ele, converso com ele, bato papo com ele. Então, assim, tem outras pessoas em Brasília que também tem muito acesso a ele, que é a de Ribeiro, Marcelo, né? Que o Marcelo também é uma pessoa que ele gosta muito. E, inclusive... Quem é que não gosta do Marcelo Senna, cara? Inclusive, teve uma situação da situação do Marcelo, quando ele estava com câncer, eu liguei para o Jorge Aragão, ele fez o vídeo para o Marcelo, inclusive, falou isso, o Marcelo falou isso lá para todo mundo, então, a única coisa que eu não consegui fazer ele ainda, porque ele fala assim, e eu vou te falar que foi engraçado, não tem aquele chamada de vídeo do e-mail? Já viu aquela chamada do e-mail de Gmail? Já. Eu chamei ele uma vez por aquilo, e ele só gosta de atender na madrugada. Ele só gosta de falar na madrugada. E ele atendeu o vídeo. E a gente conversou por mais de 1 hora. E ele falou assim, cara, você sabe por que eu te atendi? Porque nunca ninguém me chamou por aqui. E eu queria saber como é que era. Então, assim, e isso foi aproximando. Aí os shows que te vinham aqui, eu ia para o hotel, conversava com ele, as oportunidades que a gente tinha de trazer ele aqui, a gente trazia, e abriu portas. Abriu portas porque, para mim, é muito, muito, muito bacana a gente saber que você está ali e um artista de renome nacional, quem seja, ele vai te chamar para cantar. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, até para ele, porque se ele está fazendo um show e a Aruki lotada, porque assim, a gente tem que, não é você chegar e entrar ali e falar, caralho, e agora? Como é que vai ser? Né? Se eu dou uma gafe aqui, se eu faço uma merda aqui, eu jogo tudo pelo ar. Então ele mandou mensagem, agradeceu a live que ele fez, e assim, eu acho que foi uma pessoa que me deu muita visibilidade, me colocou para cantar em 3 casas dele no Rio de Janeiro quando eu fui lá, quando ele tinha as casas lá, e aí com isso, com essa interação com ele, aí abriu portas com Alex Ribeiro, abriu porta com Charles André, abriu porta com o pessoal do Fundo de Quintal, abriu portas, e assim vai. E eu vou dizer para você que está aí me ouvindo e que acha não é fácil, é difícil. E se as pessoas não conhecerem a gente não tiver alguém lá no meio, não vai. Eu tive a oportunidade de cantar com o Vitor, cantar com o Ronaldinho do Fundo de Quintal no Sesc, mais a galera do samba enredo, que é um quarteto lá, beça e tal. Eu só cantei porque os caras gostavam de mim, porque se não gostasse de mim, eles não iam me colocar. E assim, infelizmente, a gente tem que construir amizade boa. Não é nem eu só gostar de você. Você mostrar talento, né, cara? Não, sim, Cauê, eu digo, mas eu digo assim... Aragão é um cara... Tu sabe que o Jorge Aragão é um cara tímido pra caramba. Ele é extremamente tímido. E a vergonha dele é fazer vergonha no show. Ele tem o maior medo de fazer vergonha no show dele. E ele não vai levar alguém lá em cima para cantar no show dele, que ele não tem a segurança que o cara vai fazer uma coisa legal. Mas aí a mensagem que eu queria passar para todo mundo é o seguinte: a humildade é a melhor coisa que existe no ser humano. Então, se a gente tiver a oportunidade
com humildade, com carinho, com amizade, conhecer pessoas abrem portas. Isso. É isso que eu queria te dizer, entende? Se a gente chegar num lugar, ou como a Márcia Partideira abriu uma porta para mim cantar, quando eu piso em folha seca, cara, estava junto com a neta do Cartola. Pode emendar na aí, Mangueira, se quiser, viu? no Centro Cultural Mangueira. Quando eu fui para fazer uma coisa com o Reinaldo, no Tapa da Peteca, no Complexo da Maré, eu fui com o Rogerinho Ratatouille. Então, assim, quando eu tive para cantar com o pessoal, quando veio uma música do Charles André para o meu CD que eu pedi. Então, assim, enfim, Cauê, é muita história. E eu acho que é isso, a gente com amizade, com humildade, agradecer o Vitor, a porta que abriu. Então, assim, você vai lá e a gente consegue com amizade, lógico, que é importante você estar preparado para isso, né? Mas, cara, é muito bacana, muito legal. Quero aproveitar esse pequeno intervalo para mandar um beijo para o Wilson, Renato dos Anjos, o Juninho, do Aqui é Samba, essa galera toda que está vendo a gente aí, que está ouvindo tuas histórias, que muitas vezes a gente conhece a pessoa, mas não sabe das histórias. A gente está junto tem 10 anos. 10 anos que a gente se esbarra por aí, para lá e para cá. E tem o Mário também. Que o Mário também está aí. Mário. O Mário na época do Raça Popular também. Eu fiquei sabendo essa semana, quando eu fui fazer a pesquisa para o roteiro, né? Então é muito importante que a gente faça esse trabalho para que as pessoas vejam que quem está aí é alguém de carne e osso como a gente. Quero falar para você, a gente está fazendo as lives, né? Conversa de Raiz, toda quinta-feira às 20 horas. A gente está sempre recebendo uma personalidade da cultura, não só da música, mas uma personalidade da cultura. A gente está lançando aí, estamos trabalhando aí para lançar uma revista eletrônica também, e a gente vai conseguir lançar essa revista. Estamos diagramando a revista e a gente vai lançar, né? Tudo para falar de cultura. Quando a gente não consegue pegar uma corda e fazer bonito, quando a gente não consegue pegar um couro, tantã, e fazer mais bonito ainda, a gente abraça a cultura de um outro lado, a gente abraça o samba. Como eu estou tentando abraçar aqui com vocês, eu quero agradecer a você essa oportunidade de a gente estar batendo esse papo. Estão pedindo muito aí para você cantar Inara. Aí tem que ter playback, porque esse aí o Léo agora eu não queria, não. Pagode a gente não. Eu tô mais. Esse amor me envenena, mas todo amor sempre vale a pena. Desfalecer de prazer, de dor, tanto faz, eu quero mais amor. Esse amor me envenena, mas todo amor sempre vale a pena. Desfalecer de prazer, de dor, tanto faz, eu quero mais amor. Água na fonte bebida na palma da mão, rosa se abrindo, se despedalando no chão. Quem não viu, quem provou, não viveu, nunca amou. Se a vida é curta e o mundo é pequeno, vou vivendo, morrendo de amor. O veneno. Beleza. Mandar um beijo pra Carlinha. A Carlinha tá aí também, viu? A Carlinha é uma... Ela é uma deusa. Você tem passagem por muitos grupos, né? Tem saudade de alguma dessas passagens? Alguma coisa que marcou para você? Então, tô vendo aí o Júnior falando, né? Passou aqui rapidamente, mas foi uma frase que eu vi aqui que ele estava colocando, que realmente a minha saudade é isso que o Júnior falou. Acho que o pessoal do samba tem que se unir, né? Eu acho que os grupos que eu vivi no passado, por que eu passei de um tempo para cá fazer carreira solo? Porque eu percebi que passou a um meio
né, passou a ficar indústria, né? Como? O músico precisa trabalhar, eu preciso de músicos bons para me apresentar. Então, o que acontece? Olha, ele é de sacanagem aí, depois conta a história da Tereza. O Mário lembra, Mário, depois me ajuda a contar a história das corujas que ficava lá no Bandeirante. Depois a gente conta essa história, porque não está no roteiro, isso é perigoso. E aí, o que acontece? Saudade dos grupos, Cauê, porque quando a gente tinha o grupo, era todo mundo unido, né? Hoje em dia nós temos grupos desse tipo. Você pode ver que por mais que a situação, eles não estão em evidência, mas o grupo que saiu do Sampagode foi pro caramba é a mesma formação. Por poucas pessoas mudaram, mas a amizade entre o Sampaio, entre o Paulinho, entre o Claudinho, isso existe. O Marcelo, amizade com o Quina, com o pessoal dele, isso acontece. Então eu sentia muita falta da verdade, né? A gente dava as mãos, a gente conseguia, como eu falei para você, não é falava aqui num boteco na Asa Sul e eu saía para deixar o Betinho no Valparaíso. Cara, eu podia morrer embriagado, voltar de madrugada do Valparaíso para cá. Então, assim, a gente tinha compromisso e amizade. Se um perdesse, todo mundo perdeu. Se um ganhava, todo mundo ganhava. Então, eu sinto falta desse compromisso, né? Então, eu tenho saudade do Raça Popular, eu tenho saudade do grupo do Sampagode, eu tenho saudade de vários grupos que passou a ser caramba depois, enfim. Então, cara, é isso. Eu sinto falta da amizade daquela época. Eu acho que as pessoas eram mais verdadeiras, entendeu? Eu até acho que se o povo do samba, tivesse a união do sertanejo, estava muito forte, viu? Porque o sertanejo, no pouco que eu vejo, eles se ajudam muito, eles se amparam, eles se protegem. Então, eu vou dizer, tem pessoas que não gostam que eu fale isso. A Lília é uma delas, mas eu vou dizer uma coisa para você. A pandemia hoje, essa pandemia do coronavírus, ela veio para mostrar para a gente que a gente não é nada. Não é nada, exatamente. Se a gente começar a dar as mãos, cara, as pessoas darem as mãos, ajudar as outras, cara. A gente tem que frequentar o samba das outras pessoas. Aí quando a gente chegar lá, a gente tem que valorizar o que a pessoa está fazendo. Não é você ir lá querer tomar o lugar do cara. Não é lá você querer falar mal do cara. É você ir lá e você fazer com que você some com aquilo que está acontecendo. Porque se a gente não conseguir fazer isso, se a gente não conseguir dar as mãos, se a gente não conseguir se unir, não vai rolar, cara. Sabe o que vai rolar? Cada um na sua panela, que todo mundo fala que é panela, cada um com as suas intimidades e com as pessoas que são mais eu vou dar outro exemplo. O Marquinhos Gil está aqui, né? Um abraço, irmão. O Marquinhos Gil fez uma música com o Zezinho que eu gravei e tinha um festival, cara, de música no Pibes, no centro de Taguatinga, na rua que posso dizer que era virava um prostíbulo depois, não tem problema. Mas, cara, sabe o que acontecia? Tinha samba, tinha festival, as pessoas, eu participei desse festival com essa música, Ex-Amor, tá correndo um boato por toda a cidade, eu e você, música dos caras de Brasília, a gente tem que valorizar. Fiola tá aí, falou uma coisa, todas as vezes que eu cantei, que eu mandava pro ECAD, eu mandava o repertório do meu CD, que estavam os compositores de Brasília para receber direito autoral. Tá aí o Fiola para não deixar mentir. Então, assim, eu acho que a gente precisa disso, cara. A gente precisa estar junto. Se eu estou começando, ou de repente, eu posso estar até num dia que eu não estou bem. Pode ser, cara, que eu não estou bem e eu posso desafinar, posso cantar mal, posso ser o pior cara. Eu preciso de força, cara. Eu não preciso de ser julgado. Eu preciso que as pessoas me chamem e dizem assim, Biapina, está acontecendo alguma coisa com você? Então, assim, eu acho que está faltando isso, cara. Aproveitar isso que as pessoas estão vivendo para procurar união, para estarem mais juntos, cara. Para poder estar fomentando, um ajudando o outro. Espaço em Brasília tem para todo mundo. Vê agora, ninguém tem espaço, irmão. Ninguém está tendo espaço, ninguém está fazendo nada, ninguém está trabalhando. Tem músico que está vendendo instrumento porque está passando fome. Então, assim, hoje em dia, as lives só são lives de famosos, cara, que tem condição de pegar um bom patrocínio. Então, assim, cara, todo mundo fala a mesma coisa. Cara,
união, a gente tem que estar mais junto, a gente tem que estar muito unido, cara, nessa hora e aproveitar isso aí, que está morrendo um monte de gente e que a gente não queria isso, que a gente fica agora, a partir de agora, quando a gente for para a rua, refletir, cara, enquanto ser humano, eu tô com saudade até de ver. Que a gente tem que estar junto, cara. Eu tô com saudade até de ver os inimigos na rua. Ah, mas isso aí a gente vai falar lá no último bloco, né? Mas Deixa eu assim. falar uma coisa para você. A gente tá aqui 4 minutos. Para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Vai cair e a gente vai voltar, viu? Ok. Beleza. Não foge, não. Meu querido, você foi campeão de um carnaval. Não foi no DF. Conta essa história pra gente. Então, quando isso aconteceu na minha vida, foi muito interessante. A gente estava fazendo um samba, e aí eu conheci o Hugo Maranhão e o Arlindo Amaral. Eles eram um é dentista, né, aqui de Brasília, muito renomado, e eles tinham uma ligação com Balsas no Maranhão. E o Hugo, compositor, a gente conversando, aí ele me viu cantando e falou assim, essa música que eu fiz, eu gostaria que você cantasse e que a gente fizesse uma revolução no Carnaval de Balsas. Que o Carnaval de Balsas, no Maranhão, era mais folclórico. Eu quero fazer um estilo escola de samba. E aí eles me levaram para o estúdio, e com esse grupo, Jeito de Seduzir, a gente gravou esse CD, que eu tenho o primeiro CD. Eu não tenho aqui agora, depois eu vou pegar aqui e vou mostrar, deixa eu ver se ele está por aqui. O primeiro CD com o meu nome, Luciano Ibiapina Verde, nós gravamos 5 músicas. Gravamos Morena da Cor de Jambo e os sambas de lá. Então ele pagou toda a viagem, nós fomos para lá, montamos uma bateria, e aí ele conversou com o prefeito, e aí mais patrocínio de privado, aconteceu com 4 blocos de enredo, aí virou enredo de samba. E a gente saiu com camiseta, com short, levando tudo que era daqui, as ideias daqui, e aí fomos campeão, e isso abriu muito espaço para mim, porque saí em jornal em 1988, eu tenho esse jornal, inclusive, no Maranhão. Luciano Ibiapina canta em Balsas, campeão do bloco Carro de Boi, e aí por 3 anos seguidos que a gente foi lá, a gente consagrou campeão do Carnaval de Balsas, e isso foi uma contribuição cultural que a gente levou aqui com toda a falta de experiência, né? Aí a gente teve a oportunidade de cantar lá, cantar em Xambioá, depois ali do Estreito do Tocantins, enfim, isso abriu muita porta com essa amizade aí do Hugo e do Arlindo. Depois o Arlindo passou a ser vereador, enfim, mora por lá, nunca mais eu vi, a gente fala mais pelo Facebook ou pelo Zap, e assim, eu posso dizer que eu fui 3 vezes campeão de samba enredo, cantando samba enredo no Maranhão. Com isso eu ia te perguntar se foi difícil você se adaptar ao carnaval de lá, mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi o contrário, né? O carnaval de lá que teve que se adaptar a você, né? Rapaz, e engraçado que era assim, ele falou, como é que a gente vai fazer com esses caras? Porque lá eles gostam de tomar muita cachaça. Então, Arlindo, compra 2 caixas de cachaça e me entrega. Eu falo, galera, nós vamos sentar a mão aqui, nesses instrumentos aqui, vamos lá. Cara, depois é muito engraçado. No outro dia a gente ia encontrar os caras da bateria, tava lá um jogado na porta da esquina, embriagado, acabado, bêbado. Muito legal, muito legal. Muito rico, sabe? Uma coisa muito rica de sinceridade, de povo, de cultura. Um lance muito legal. Uma recepção maravilhosa. É isso que a gente tem que levar na vida da gente. As pessoas boas que a gente tem ao nosso lado. Tem razão, tem razão. A gente às vezes olha, a gente não, né, cara? Eu não costumo fazer isso, mas tem muita gente que faz. Aí a gente generaliza, né? As pessoas olham o outro querendo ser o que o outro é ou ter o que o outro tem. Dificilmente as pessoas se aproximam da gente por uma atração natural, né? Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu estou aqui há 20 anos, quando eu cheguei aqui, eu senti essa diferença. No Rio, a gente para falar e conversa muito tempo, de uma forma muito macia, muito tranquila, com quem a gente nunca viu. Sim. Né? Aqui é difícil, aqui agora não, agora tá eu acho que agora está mais solto, mais leve, mais suave. Mas quando eu cheguei aqui, eu senti essa diferença. A gente morava num apartamento, eu cansei de abrir a porta para descer,
E o casal de frente, quando abria também, via que a gente ia sair, fechava a porta, esperava a gente sair, esperava a gente descer. Né? Aí depois que descobriram que a gente tinha um negocinho na cidade, com computadores, com outra coisa assim, aí começaram a se aproximar. Foi feita porque eu tinha alguma coisa para ofertar. Enquanto isso não apareceu, ninguém se aproximou. E isso me doía muito, me doía muito. Aí eu volto para falar para você do lance da desunião no samba. As pessoas se agarram a você quando você tem um degrau para que facilite a subida delas. E a coisa que o Juninho fala, o Juninho do Aqui a Samba fala muito, e ele digitou isso aí agora. Cara, tem que se unir, parar com essa coisa de querer derrubar o outro, falar mal do outro. Meu irmão, faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. Eu divulgo lives e muitas vezes as pessoas falam assim, porra, eu não gosto de fulana, eu não gosto de ciclano. Meu irmão, eu não estou aqui para fazer uma live com pessoas que agradem a um e outro. Eu estou aqui para fazer uma live com pessoas interessantes que contribuem para a cultura, que são cultura, que apoiam a cultura. Esse é o meu interesse. Esse é o meu interesse. Entendeu? Eu divulguei aqui algumas semanas atrás, eu trabalhei aqui, fiz a live com o Tito Santana, que é um cara que ele dá show, dá aula de empreendedorismo cultural. Nunca subiu num palco, nunca tocou um instrumento, nunca representou uma peça, nunca fez um filme, nunca cantou uma música, não deve cantar nem no banheiro. Mas se for falar de cultura, de empreendedorismo cultural, o cara é o mestre, cara, o cara é o mago. Esse cara merece respeito, bicho. Ah, você vai botar ele para fazer a live e você não vai ter 15 assistindo. Aí se enganaram. A gente teve uma audiência muito boa. Entendeu? Tem que ter um respeito com quem faz, cara. Tem que ter um respeito com quem faz, com quem apoia, com quem incentiva a cultura. A gente não está aqui para trabalhar com política, com político. Né? Mas se aparecer algum cara que realmente apoia a cultura, faz por ela, não só na época de eleição, ou não só para um e outro, para um amigo ou para outro amigo, cara, a gente vai sentar com o cara aqui e vai conversar com ele normalmente. Tá entendendo? Essa é a proposta do Conversa de Raiz. Essa é a nossa proposta. Como foi para você participar da 5ª edição do Semente de Brasília? Então, na Semente de Brasília isso foi um desafio, né? Quando estiver terminando, você avisa que o pessoal vai voltar, né? Para terminar essa história. Vamos voltar. Tá faltando aqui, deixa eu ver, 5 minutos. Beleza, então o que acontece? Já nessa relação com o Evandro, e aí é uma coisa que eu posso dizer que isso foi uma das coisas que a gente tentou unir todo mundo, já você pode ver da diferença de quem participou do LP 1, 2 e 3, né? Inclusive eu tenho aqui, ó, eu acho que eu vou dar para você sortear um bolachão desse aqui, ó. Opa! Eu tenho esses aqui, né? Então, tanto que eu tenho esses aqui, vou dar no seu programa, você pode ver. Esse foi o Nagô, Sementes Nagô, e eu acho que eu tenho aqui os outros. Olha esse. Tu sabe quem tá com a gente? Beleza, bonito. Tu sabe quem tá com a gente aí, cara? Sérgio Werneck. Olha esse aqui, ó. Brasília. Então, eu tenho aqui, na época que o Evandro me presenciou com algum. Aqui a Ana Cristina, com a filha no colo. Ela tá aí, ó. Olha aí, ó. Essa menina hoje, pergunta aí, pede para a Ana Cristina colocar aí, ver quantos anos essa menina tem hoje. Ela aí, ó. Aqui, ó, Raça Popular, Luz do Samba, foi o grupo Júnior do Cavaco. E depois disso tudo, a gente tentou agregar, que eu também vou te dar para você colocar aí. Vamos aí que a gente vai sortear aqui. E tem muitos aqui também, que é o Semente de Brasília, volume 5, né? Que aí, o que aconteceu? Falei pro Evandro que era importante a gente trazer esse projeto de novo, e aí a gente correu atrás e fez, né? A gente colocou todos os artistas, porque o Semente de Brasília é o quê? É os artistas de Brasília cantando as músicas dos compositores de Brasília.
E nesses festivais, que eu sinto muita falta de acontecer novamente, foi da onde Semente Brasília saiu. Tem que ter fé, porque bom pasteiro todo mundo é. Fiola, amor. Se eu chegar mais tarde, por favor, na live do Só para Contrariar, o irmão do Alexandre Pires cantou. Deixa a porta aberta para eu entrar. Então, de mim para, se você me diz que amar já não faz mais sentido, eu digo a você que o amor tem nos mantidos vivos, por que dizer adeus? Né? Então, muita música, muito compositor bacana, que a própria cidade não valoriza. A gente estava conversando hoje. As rádios de Brasília não tocam os artistas de Brasília. Não tocam. É difícil. Vários artistas lutam, gastam horrores sem ter para gravar um CD. Tá faltando um programa de samba que ele... Tudo bem que ele toque os famosos, mas que ele toque o povo daqui também, entendeu? Tá faltando isso. E aí, o que nós fizemos, né? Fizemos uma capa valorizando o Evandro, que é o... eu posso dizer quem foi, eu digo assim, esse projeto é do Evandro, se o Evandro foi hoje, esse projeto é da mulher dele, da Vera. A gente tem que ter respeito. Por mais que a gente fez um outro projeto, vai fazer de novo, bate na porta dela, conversa com ela, pede autorização para ela, e vamos fazer uma coisa, de repente, homenageando o Evandro, que eu acho que ele fez muito por muita gente, e às vezes são poucos que lembram, né? Então, eu acho que aí o Semente Brasília nasceu assim, morreu na 5ª edição, e ninguém mais falou. Falta 2 minutos e a gente vai cair, a gente vai voltar, viu? O povo que está aí com a gente aí. Werneck, um beijo. Obrigado. Continua com a gente que tá caído, mas a gente volta. A gente levanta. Não adianta derrubar que a gente levanta. Vou mandar abraço e beijo para todo mundo aí. Isso. Um abraço, beijo para todo mundo. Obrigado pelo carinho comigo, com o Luciano, né? E continua com a gente aí que tá caindo. Porque a gente, infelizmente, só tem 1 hora. A gente tinha que ter isso, papo para 4 horas, para 5 horas, com uma geladinha do lado, tá faltando. Quando terminar essa pandemia, meu irmão, aí, ó, ninguém me acha, vou desligar o GPS. Isso aí. Deixa eu chamar aqui minha produção, para elas me ajudarem. Sem elas eu não sou ninguém, cara. Eu tomo bronca direto delas aqui. Para elas me ajudarem aqui, porque vai cair. E a gente vai voltar. Você já não quer mais amar.